Essa minha Bíblia aqui é boa, mas ela não tem uns índices, às vezes a gente fica meio juntinha, né? Colocou, Matheus? Achou? Título 2? Título está cheio, é título 2, Matheus, a partir do 11. Do 11 até o 15. Já são os últimos versículos. Todos encontraram? Amém. Presta atenção no que vai dizer, gente. Ó, pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a quem? A todos. Né? Essa graça nos ensina o quê? Que nós devemos o quê, gente? Abandonarmos a descrença, as paixões mundanas e vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. E enquanto ficarmos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus, o Salvador Jesus Cristo. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós devemos estar o quê? Esperando. Mas que para nós esperarmos, nós precisamos fazer algumas coisas. Nós precisamos abandonar as paixões desse mundo. E foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica em fazer o bem. Ao 15. Ensine essas coisas e use de toda a sua autoridade para animar também, para repreender os seus ouvintes, a quem ninguém e que ninguém despreze a você. Então, gente, olha que palavra maravilhosa. Ele está dizendo que essa graça nos ensina a abandonarmos, que é a coisa essencial. Abandonar o quê? A descrença, as paixões mundanas e vivermos neste mundo uma vida prudente e correta e dedicada a Deus. Então nós devemos examinar a nós mesmos. Será que nós estamos vivendo isso? Será que nós estamos tendo um entendimento do que nós devemos fazer, qual que é o nosso propósito aqui na Terra? É algo que nós devemos pensar bem nesses versículos. Por quê? Porque nós estamos esperando a volta de Cristo. Ele vai dizer, ó, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus, o Salvador Jesus Cristo. Então ele está dizendo, olha, espere, mas espere com alegria. Não precisa você ter medo, porque quem tem medo são aquelas pessoas que estão no mundo. Mas você que está em Cristo, você deve ter alegria de saber que está chegando esse momento, porque é chegado o momento da redenção dos filhos de Deus. Então Tito, ele ao mesmo tempo que ele nos alerta para que nós possamos viver uma vida correta, uma vida de repreensão da nossa carne, ele vai dizer que ao mesmo tempo que nós devemos se alegrar para estar esperando a volta do nosso Salvador. Que ele virá, com certeza. Pedro diz isso, né? Ele virá, com certeza. Então eu queria abrir isso com vocês. E depois eu queria ir em Lucas 21, 25. Por favor, Matheus. Bom, eu acredito que todos nós aqui, né, estudo de escatologia, quer dizer, estudo nos fins dos tempos, né? Acho que não precisa falar isso para ninguém, que todo mundo sabe, né? Olha que Lucas vai falar no 25. E Jesus continuou: haverá sinal no céu, haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas e na terra, e todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar
e das ondas. Será que está acontecendo isso? Já aconteceu isso? Já, né? E nós já vimos. Então, quando eu vi esse versículo, sabe o que eu lembrei? Romanos 8. Romanos 8, versos 18, Mateus. Presta bem atenção no que esse versículo vai dizer, tá? Eu penso que o sofrimento durante a nossa vida não pode ser comparada de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Então Paulo já está dizendo que nós vamos ter o quê? Sofrimento. Paulo nunca descartou isso. Em todas as epístolas de Paulo, ele vai dizer que nós vamos ter sofrimento. E o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Olha, então vai chegar uma hora que Deus vai revelar e realmente quem são os filhos e quem somos nós. Pois o universo se tornou inútil pela sua própria vontade. Quer dizer, o universo se tornou o quê? Inútil. Se tornou inútil por quê, pastor? Porque nós pecamos. E Deus amaldiçoou essa terra. Então ela se tornou inútil. Não pela sua própria vontade, ó, não foi pela vontade da terra, mas porque o próprio Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Ó, um dia, o próprio universo ficará livre do poder do destruidor, que mantém escravo e tomará a parte gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então está dizendo que, segura um pouquinho, Mateus, no versículo aí no 21, ele está dizendo que um dia o próprio universo ficará livre do poder do destruidor. Um dia o diabo será tirado da terra. Um dia essa terra será um paraíso. Quando isso, pastor? Talvez daqui 1000 e poucos anos, eu acredito. Eu estou esperando que seja daqui 1010 anos no máximo já, tá? Porque Jesus vai fazer um governo milenar aqui na terra, milenar. E depois ele ficará amarrado por 1000 anos e depois ele vai ser derrotado total. Então, aí sabemos que até agora o universo todo geme e sofre com uma mulher que está em trabalho de parto. Então, o universo, ele está gemendo com uma mulher que está em trabalho de parto. Foi que leu lá, e nós lemos em Lucas nesse instante, que o sol escurece, as estrelas cairão, né? A lua não dará mais sua luz. Então, todo o universo, ele está sofrendo, ele está gemendo, por causa do pecado que eu e meus antepassados cometeram. Então é por isso que hoje nós temos terremotos, maremotos. É por isso que hoje nós olhamos para a Amazônia, que é um dos lugares mais chuvosos do planeta, e está na terra, os animais, os peixes morrendo. É por isso que nós olhamos para o Rio Grande do Sul e nós vemos enchentes que está destruindo todas as coisas. É por isso que nós olhamos para Marrocos e nós vemos lá total destruição. É por isso que nós olhamos o país agora, não sei se é Afeganistão, que 2 terremotos seguidos, destruindo tudo por lá. Porque a terra, ela está sofrendo. Aí ele diz, ó, não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Então,
nós também estamos sofrendo, porque nós vamos passar por situações difíceis. As pessoas, quando você olha para o Brasil, tem muita gente dizendo assim, olha, não vai chegar aqui no Brasil, mas vai. Eu te garanto que vai. Eu te garanto que vai chegar, e você vai ser provado. Olha o que eu estou te falando, vai chegar. Vai chegar e você vai querer fugir. Você vai querer se ausentar. Você vai desejar estar morto. Vai chegar o dia. Podemos se preparar. Todos os cristãos precisam se preparar que vai chegar. Olha, e ele nos alerta também aí, ó, não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro o quê? Que recebemos. Então, não precisa você sair daqui porque tem lugar aí que fala assim, olha, vai ter um culto hoje, batismo no Espírito Santo. Vai ter um culto hoje que vai ter isso, que vai ter aquilo, o Espírito Santo vai me dar mentira. Deus já está dizendo, ó, o Espírito Santo é como o primeiro presente que recebemos. A partir do momento que você teve a graça, a misericórdia que o Senhor tirou da morte, do pecado, que você estava perdido, Ele coloca em você, toma meu filho, como presente, para marcar, para me selar como você é meu filho, eu te dou o Espírito Santo sobre a tua vida. Aleluia. Então nós vemos aí já algo tremendo que Paulo está dizendo que acontece com nossas vidas. Eu quero ir Mateus para Mateus mesmo, Mateus 24 um pouquinho agora, Mateus. Eu estou assistindo que esse tempo não vai dar, gente. Se eles me derem tempo aí. Ai meu Deus. Mas eu vou tentar passar para você breve. Achou Mateus 24 aí? Já, né? Pode colocar os dois primeiros versículos. Depois você continua aí. Se puder pular, eu peço para você pular. E Jesus saiu do pátio do templo, e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima de outra e tudo será destruído. Eu acho que todos nós sabemos que são profecias. Essa profecia já passou, né? Foi nos anos 70 que o Marechal Tito invadiu lá, né? Com o seu exército e destruiu o templo, matou. Naquela época cortava as mulheres no meio, arrancava da sua barriga os seus filhos e partia a espada, e elas, menos mulheres olhando. E no fim dos tempos vai ser a mesma coisa. Na hora que o anticristo sentar no seu trono, lá em Jerusalém, que vai ser construído, eu já vi a maquete, né? Eu vi a maquete. Vai ser a mesma coisa, as mulheres vão ser novamente abertas no meio e seus filhos vão ser cortados. O anticristo vai repetir a mesma cena lá dos anos 70. E Jesus estava, versículo 3, Mateus, vamos ler bem rapidinho. Aí ele diz: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e perguntaram, em particular: conte para nós quando é que isto vai acontecer, que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e de tudo acabar. E Jesus respondeu: tome cuidado para que ninguém nos engane. Ó, um dos sinais, engano. Será que está tendo algum engano hoje? Nós estamos vendo demais, né, gente? Muita gente enganando. Eu espero que aqui dentro não tenha esse tipo de pensamento. Porque enganar é tirar proveito de pessoas que realmente querem
prestar culto a Deus e as pessoas querem tirar, querem tirar algo do seu bolso. Isso é engano. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo eu sou Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenha medo. Quando virem o barulho e as batalhas e as notícias de guerra, tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra, um país atacará o outro, em vários lugares haverá falta de alimentos, tremores de terra, e essas coisas serão como primeiras dores de parto. E depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos, e todos odiarão por serem meus seguidores. Foi aí que eu disse, pastor, eu passei por cima de alguns pontos principais. Então, veja bem, ele não está falando que o mundo, preste bem atenção, ele não está falando que o mundo vai ser perseguido. Ele não está falando que as pessoas do mundo vão passar por aflições, mas ele está dizendo, depois vocês, quem é vocês? Está falando dos cristãos. Vocês serão presos, entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos, e todos odiarão por serem meus, o quê? Então está falando de crente, gente. Não está falando de pessoas do mundo. Porque as pessoas do mundo já sabem que já está condenado, mas não vai sofrer nessa época. Vai sofrer, mas não da maneira dos crentes. E nesta época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a gente. Então vai chegar o dia que as pessoas vão nos abandonar. Nós já estamos aqui em um número pequeno, né? Eu oro a Deus para que esse número permaneça. Porque a palavra de Deus está dizendo que vai haver pessoas que vão nos abandonar. Não vai aguentar a pressão. Porque vai ser dias difíceis. E eu não, até um tempo atrás aí, eu achava que o crente não ia passar por essa situação. Eu já cheguei até a falar isso aqui dentro. Aí eu disse, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque eu passei por cima da coisa principal que a tua palavra diz. A tua palavra está dizendo que é os cristãos que vão passar por essa situação, é os cristãos que vão passar por as dificuldades. E ele está dizendo para tomar cuidado, porque nós mesmos vamos se levantar um contra o outro, porque nós não vamos aceitar isso. Vamos trair um ao outro. E a maldade vai espalhar de tamanha grandeza que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. A boa notícia será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade, e então verá o fim. Que boa notícia é essa? Ele está falando. Você lembra da época de Paulo, como é que é? Paulo, para levar uma mensagem para um lugar, às vezes, como daqui para o Rio de Janeiro, como daqui para Salvador, ele passava 2 meses dentro de uma embarcação. Os navios era acho que talvez naquela época, eu nem sei como que era como que era, gente? Quem lembra aí como é que era? Era um muque mesmo. Tinha remo, né? Tinha uns negócios, né? Era um negócio bravo. E quando vinham as ondas, o Senhor jogava o navio para onde queria, né? Completo. De vela, né? E hoje não, hoje a mensagem, quando você abre aqui uma tela de um Facebook e você quer enviar para a Rússia, para o Japão, quantos segundos demora? 2 segundos, né? Você clicou aqui e já está lá. Então, Jesus está dizendo, olha, vai chegar o fim. Mas para chegar ao fim, esse evangelho vai ter sido anunciado. Amém. Hoje, nós temos aproximadamente 2.500
dialetos, Cauê me lembrou muito bem aqui, e já foi alcançado 2.350 dialetos no mundo inteiro. A Bíblia já foi Amém. Glória a Deus. transferida para o seu dialeto de cada lugar. Então falta aproximadamente 7% para se concluir que todo evangelho foi anunciado no mundo inteiro. Então Jesus está dizendo, olha, quando esse evangelho for anunciado, vocês podem ficar atentos que chegou o fim. Chegou o fim de quê, Jesus? Não do mundo, mas chegou o fim, eu estou voltando. Pode continuar, Mateus, um pouquinho mais? Ó, e Jesus continuou, e vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda isso quer dizer. Que nem eu estava falando para vocês, já está, tem toda, só está faltando a arca. Eu vi lá, uma moça lá fez uma reportagem lá em Israel, ela me mostrou todos os utensílios que precisam para o novo templo. Ela mostrou tudo. Só está faltando a arca, porque segundo eles, que a arca se encontra em cima daquela embaixo daquela mesquita que foi feita lá que os muçulmanos fizeram lá dentro de Israel. E teve alguns curiosos que conseguiram entrar lá e viram algo lá estranho, e quando eles estavam mexendo, os muçulmanos chegaram e deram bufetada nele, fizeram para correr, e eles já taparam lá, fizeram um concreto lá que ninguém quebra. Porque os muçulmanos, de maneira nenhuma, os muçulmanos querem que apareça essa arca, né? De maneira alguma. Então está tudo pronto para o novo tempo. Os judeus vão voltar a sacrificar, vão voltar a adorar, vai ter novamente o sacrifício dos animais, vai ter o sacerdote, vai ter os levitas, vai voltar a acontecer tudo como era antes. Então nós estamos nessa eminência. Eu acredito que depois dessa guerra que está acontecendo aí, eu acho que já vai começar esse templo aí. Vocês podem ter certeza. Eu acredito piamente que vai já começar a construir esse templo. Não descarto mais nada. Vai, sobe mais um pouquinho, Mateus. Pode subir, Mateus, pode subir. Pode subir. Aí ele diz, porque no 21, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo, mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será o quê? Diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês, vejo o Messias ali ou aqui, não acredite, porque aparecerão falsos profetas que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Então, vai haver realmente um homem, né, o anticristo, que ele vai fazer grandes prodígios. A palavra de Deus está dizendo, preste atenção, eu estou dizendo tudo isso antes que aconteça. Para você prestar atenção, para nós prestarmos atenção. E se disserem, veja, ele está no deserto, não vá para lá, ou ainda, veja, se ele está escondido aqui, não, porque assim como o relâmpago risca no céu e nasce até o poente, assim será a vida do Filho do Homem. E aonde estiver o corpo de um morto, aí se juntarão os urubus. Pode continuar, Mateus. E depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, tá? Pode ir mais um pouquinho, Mateus. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá na terra, e chorarão e verão o Filho do Homem descendo sobre as nuvens com poder e grande glória.
e a grande trombeta tocará. Tá, continua um pouquinho, Mateus. Aí que eu quero segurar um pouquinho. Olha o que Jesus disse. Ele mostrou o quê? Vários sinais, não mostrou? Mas ele diz assim uma coisa, ó, aprenda uma lição. Jesus diz, ainda aprenda uma lição, que a figueira em si, quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando vir acontecer essas coisas, fique sabendo que o tempo está perto e pronto para começar. Então Jesus está dizendo, olha, assim como a figueira brota, e todo mundo sabe que quando que a figueira brota? Nós estamos agora na primavera. No inverno ela cai, não cai? As folhas caem todas. E aí quando chega a primavera agora ela brota. Aí nós sabemos que o verão está. Então Jesus está dando essa dica, porque todo mundo sabe disso. Todo mundo que olha o tempo sabe disso. Então Jesus está dando essa dica. E aí Jesus, o que Jesus quer dizer? Que a figueira ela brotou. E quem é a figueira? Aí o que Jesus está falando? É Isaías. É Isaías. Em 1948 a figueira brotou. Aí ele vai dizer o que, Mateus? Eu afirmo a vocês que isto, em verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrer todos que agora estão vivos. Olha o que ele afirma. Mas, pastor, no passado, desde a época de Paulo, desde a época dos apóstolos, todos receberam essa profecia, mas era diferente. João, quando estava na cadeia, João mandou perguntar para Jesus, vamos lá, e pergunta se é esse mesmo, que é o Messias, ou se eu posso esperar outro. Vocês lembram dessa passagem? E muita gente hoje está do mesmo jeito. Se perguntando, será que é esse mesmo? Será que ele vem mesmo ou não vai vir? Será que eu posso esperar? Mas ele está dizendo que quando a figueira brotar, então essa figueira é o povo de Israel. Quantos anos tem de 1940 até hoje? Quem sabe? Quem é muito contente? Vamos lá. Uns 80 e pouco. 76? Quem é bom de conta aí? Calma aí, foi 60 aí? 48. Ah tá, 48. 70. É, não dá de conta, não minha vez. 77. 77. Foi isso. É de 48? 48. Até 2023. 70? É, 75. 75 anos. Quando uma geração, quantos anos são? 80, no máximo 100 anos. Então, gente, eu acredito, eu tenho plena certeza, eu tenho orado a Deus e Deus tem me mostrado que vai acontecer grandes coisas, que eu falei com você, inclusive aqui no Brasil. Nós não vamos ficar isentos dessas coisas, que no máximo em 5 anos o Senhor Jesus está voltando. Eu vou orar para isso. E aí tem gente que vai falar, eu sou muito jovem, talvez o Cauê esteja falando nesse momento, né? Isso, Mateus. Seria bom até. Mas nós vamos estar bem melhor que aqui, gente. Seria bom. Eu falei essa semana com o pessoal lá em Suzano, peraí, aguenta lá com essas palavras, porque olha, eu estou nova e eu quero curtir bastante esse negócio aqui. Mas Tito falou o quê? Tito falou que nós devemos se alegrar. Nós devemos se alegrar, porque o nosso rei está voltando. Nós devemos se preparar. Assim como a noiva se prepara para receber o seu noivo, assim a igreja de Jesus deve se preparar, deve ficar sempre atento. Não devemos ser que nem as 5 imprudentes, as 5 virgens imprudentes. Que ele vai chegar, isso é real. Mas eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, que vocês vão ficar
Em Mateus 25, Mateus aqui, 31, Mateus. Ó, juízo final. E Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono real. Está falando de quê? Está falando da volta dele ou está falando do fim dos tempos? Fim dos tempos. E todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras, e ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá: que eu estive o que estiver à sua direita. Venha vocês que são abençoados pelo meu Pai, venha e receba o reino que é do meu Pai, preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, eu estava com sede e vocês me deram água, eu era estrangeiro e vocês me receberam em sua casa. Parou um pouquinho. Olha que Jesus poderia colocar qualquer coisa aqui, não poderia? Jesus poderia dizer assim: olha, entra benditos do meu Pai, porque vocês estiveram na igreja lá todos os dias, vocês foram me adorar. Poderia ou não poderia? Ele é Deus e ele fala aquilo que ele quer, correto? Ele poderia dizer: venha bendito do meu Pai, porque vocês sempre lembraram do meu nome, e vocês sempre oraram para me pedir alguma coisa, ou vocês sempre oraram pela vida dos outros. Poderia ou não poderia? Mas olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui, ele lembrou algo que nós não estamos preocupados com isso, igreja. Nós precisamos abrir os olhos para essas coisas. Precisamos abrir os olhos para essa coisa. Ele está dizendo assim, ó: quando eu tive sede, aqueles que foram escolhidos do meu Pai, bendito, eles me deram de beber. Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu estive doente, vocês me visitaram. Quando eu estive nu, vocês me vestiram. Então, Jesus está lembrando uma coisa aqui básica, que nós como cristãos devemos já tomar essa coroa, colocar sobre os nossos ombros e dizer: eu preciso fazer isso já, porque o Senhor Jesus diz que é preciso, porque sem isso não haverá salvação. Não foi eu que disse, é ele que está dizendo. Aí depois ele continua, ele vai dizer aos, né? Que o cara, quando é bom que o cara seja quente ou frio. Porque quando o cara é tão frio, ele pergunta: e Senhor, o cara nem a carne de pau, Senhor, enquanto que eu não te visitei? Enquanto que eu não te vesti? Enquanto que eu te vi com fome e não te alimentei? É o que faz as pessoas que estão até dentro da igreja, mas deixa passar algo despercebido, que vai ser cobrado um dia pelo Senhor Jesus. Então nós devemos urgente procurar fazer isso. Eu conheço vários trabalhos. Eu estou caminhando muito, agora que eu estou paradão, né? Eu estou caminhando por aí. Ontem mesmo eu estava no culto abençoado, lá em Guaianazes. E as pessoas estão trabalhando em cima disso daí. As pessoas estão percebendo que é preciso fazer isso aí. Então, nós estamos aqui, nós estamos para começar. Esse moço aqui, que eu convidei ele, que ele gosta desse tipo de coisa, chama André, que está aí sentado com vocês, ele gosta desse tipo de coisa. Eu convidei ele para a gente começar esse trabalho. E quando nós começarmos, eu quero a ajuda de todo mundo, para que nós possamos alcançar vidas, né, que estão na droga, para que nós possamos ir em asilos, em pessoas que estão necessitadas, e nós chegar lá, orar por essas pessoas, levar um alimento para aquelas pessoas, e nós começarmos a se mover, porque é isso que Jesus está falando. Amém. Eu quero ir agora para o livro de Lucas, Mateus, um pouquinho para Lucas 21, Mateus.
Lucas 21, a partir do 10, Mateus. Uma nação vai guerrear contra outra nação e um país atacará outro. Eu tive vendo assim, alguma coisa que uma nação vai guerrear contra a outra, mas há muitas guerras dentro dos próprios países, né? Aqui no Brasil não tem muito isso, mas lá fora existem guerras, não muitas vezes por alimento, não muitas vezes por poder, mas uma das guerras que mais ela é exaltada hoje dentre as nações é a guerra por aquilo que você tem a sua etnia de crer, por aquilo que você crê. Porque quando você crê em alguma coisa, dificilmente você abre mão da sua crença. Você pode falar com um católico, dificilmente ele abre mão daquilo que ele crê. Dificilmente você vê alguém abrir mão daquilo que crê, por exemplo, o espírita, ou qualquer outro tipo de gente. Então há várias brigas internas, né, do povo em geral, por isso, por aquilo que você acredita que é a verdade. Porque o que é verdade hoje, as pessoas pode ser verdade para mim, mas para o mundo, essa verdade, quando é a verdade da palavra de Deus, para eles não é verdade. Isso aqui para eles é como que fosse algo irreal. Mas a mentira deles, aquilo que eles querem que seja verdade, se torna verdade aos olhos deles, porque o próprio Deus disse que endureceria o coração dessas pessoas, para que isso se tornasse verdade na vida deles. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos, epidemias, e acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Hoje nós já vimos, né, epidemia já está acontecendo, não só epidemia, mas hoje nós estamos vendo o quê? Pandemia, no mundo inteiro. Nunca houve. Nós passamos por uma agora, foi no mundo inteiro. Antigamente havia pandemia em alguns países, né, mas não chegava a todo no geral, e agora aconteceu. O mundo inteiro morreu milhões de pessoas. Mas antes de acontecer tudo isto, vocês serão presos, perseguidos, e vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas, e depois serão jogados na cadeia. Porém, vocês, meus seguidores, vocês serão levados aos reis, aos governadores para serem julgados. Isso dará oportunidade a vocês para anunciar o Evangelho. Então está dizendo aí, que nós vamos ser jogados de um lado para o outro. Mas ele está dizendo que isso é oportunidade para nós anunciar esse Evangelho. Foi que nem Paulo, estava na cadeia, mas Paulo estava anunciando. E isso vai chegar para nós. O pastor está louco, não vai chegar. Eu tenho certeza absoluta. Isso aí, eu não preciso nem olhar para a Bíblia. Vai chegar esse momento que nós vamos ser, realmente, todo aquele que crê na palavra de Deus, vai chegar esse momento. Ou você vai desistir, ou você vai largar tudo, vai fugir, ou você vai passar por essa situação. Isso dará oportunidade para você anunciar o Evangelho. Resolva desde já, que não vão ficar preocupados até a hora com que dirão para se defender, pois eu lhe darei palavras e sabedoria, que seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes, amigos, e alguns de vocês serão mortos. Rapaz, por que não colocou a mãe também? Rapaz, só os pais que são maus, né? Rapaz, você viu, Mateus? Só os pais, né? E todo odiarão vocês por serem meus seguidores. Parabéns, mamães. Vocês não entraram aí na parada, viu? Mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fique firme, pois assim vocês serão salvos. Vai continuar, Mateus.
E quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exército, fique sabendo que logo será destruída. Então, os que estiverem na rede, pode continuar, Mateus? Pode continuar. É no 25, acho que eu quero. E haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas, na terra, e todas as nações ficarão desesperadas, com medo terrível do barulho do mar e das ondas, e em todo o mundo muitas pessoas desmaiarão de terror, pensarão que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá dessas. Quando essas coisas começarem a acontecer, fique firme, de cabeça erguida, pois logo serão salvos. Acabou? Ele vai dizer a mesma coisa da figueira, né? Só um pouquinho? Pode ir. Acabou, não entendeu? Todo o versículo? Olha o que ele diz. Fica alerta. Não deixe que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão culpados que no dia que pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todo mundo, todo no mundo inteiro. Portanto, fique vigiando e ore sempre, a fim de que poder escapar de tudo que vai acontecer. Porém, de estar em pé na presença do Filho quando ele vier. Então Jesus está alertando. Nós devemos ficar atentos, gente, de tudo que está acontecendo. Porque ele está dizendo, porque todos aqueles que estiverem diante do Filho está perdido. Juízo final. Todos aqueles que não subirem na volta do Senhor Jesus vai ter que ficar diante. Quando qualquer um que estiver em pé diante de Jesus Cristo, é condenação. Ele está afirmando ali. E nós devemos ter todo cuidado. Hoje as pessoas têm uma facilidade de se mover de um lado para o outro, né? O mundo, na mesma hora que está aqui, está lá. E as pessoas se movem com uma facilidade tão grande, né? Que a gente vê assim que é algo que realmente está acontecendo no fim. Mas eu vou parar por aí. Aí eu quero ir um pouquinho mostrar com vocês agora no livro de Daniel. Daniel, capítulo 12. Meu Deus. O anjo continuou dizendo, vamos prestar bastante atenção nessa profecia. O tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Miguel é o protetor do povo de Israel, tá? Como ele fala o povo de Deus aí, tá? E será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu, desde que as nações existem. Mas esse tempo será salvo todo o povo de Deus, que estiver em seus montes, escrito no livro de quem? De Deus. Muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. De que ele está falando? Ele está falando da profecia dos ossos secos. Lembra quando Ezequiel profetizou ali? Profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos. Muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão castigo eterno e desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinam muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, um brilho que nunca se apagará. O que Jesus está dizendo? Todo aquele
que tem o dom de ensinar, ele está dizendo que ensina corretamente. Ele diz que brilharão como as estrelas e nunca se apagarão. Então, se você tem esse dom de ensinar, se apegue mais e mais, porque é maravilhoso você poder ensinar a palavra de Deus, poder ensinar aquilo que Deus quer que se cumpra nas nossas vidas. E você, Daniel, conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo, para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá e procurarão ficar mais sábios. É o que está acontecendo hoje no mundo. Nossa, é uma velocidade, né? A pessoa está aqui hoje, daqui a pouco está nos Estados Unidos, aí ele já volta com novidade, né? Já conta aqui para a gente, nossa, o que está acontecendo isso lá? Aí daqui a pouco está na Rússia, está no Canadá, e é assim, está na Alemanha, né? E hoje está assim, no instante, as notícias vai e volta, é isso que o Daniel está falando aí, ó. Então eu vi 2 anjos de pé na beira do rio, um lado do outro, e um deles perguntou ao anjo vestido com roupas de linho que estava no rio acima: quando é que todas essas coisas maravilhosas vão acontecer? E o anjo levantou as mãos para o céu, em nome de Deus que vive para sempre, e disse: eu juro que tudo isso vai acontecer daqui 3 anos e meio. E quando terminar a perseguição do povo de Deus. Então Daniel já está falando o que aí? Dos 7 anos. 3 anos e meio haverá paz. Mas depois vai ser 3 anos e meio de perseguição. Aí já é para o povo de Israel, tá? Mas eu não entendi bem, por isso perguntei. Por favor, me diga, como é que tudo isso vai acabar? E ele respondeu: agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. E muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Opa! Então é todo judeu que vai ser salvo? Não. Só aqueles que for salvos, só aqueles que entenderem. E depois que os sacrifícios diários forem suspensos, quer dizer que vai haver o quê? Sacrifício. Vai ter um templo lá. As pessoas vão sacrificar novamente, ó, como era antes. O grande terror for colocado no templo, passará 1290 dias. Aí ele diz: feliz aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1335 dias. Quer dizer que os judeus vão passar por essa tribulação aí, tá? Isso aí já é. Jesus já, nessa época já tem voltado, já voltou. E você, Daniel, continue firme até o fim, e você morrerá, mas o fim ressuscitará para receber o quê? Então, essa profecia é para o final. Então, o templo de Israel vai ser reconstruído. Vai ter um cara que vai se assentar lá e que vai dizer que é Deus, que é o próprio Deus, mas depois ele vai se rebelar contra tudo que é de Deus. Aí eu vou um pouquinho com vocês para Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel 37, Mateus. Quem sabe todos vocês têm ciência de Isaías 66, versículo 8? Quem não teve aqui? Isaías 66, 8. Então põe aí, Mateus, para todo mundo ver.
falar de uma coisa assim. Quem já viu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer em um dia só? Uma nação aparecerá assim em um instante. Mas foi isso mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz a seus filhos. Viu? Então nasceu uma nação em um dia só. Em 1948, Israel foi reconhecido como nação. Mas não foi todos que reconheceram. Só foi acontecer isso em 1967. Volta lá, Mateus, para Ezequiel 37. 37, Mateus, a partir do versículo 4. Antes de falar sobre Ezequiel, versículo 4, aí, a partir do 37, né? Se vocês lerem o capítulo 36 de Ezequiel, vai falar exatamente como que Deus fez para restaurar toda a nação de Israel. Foi ele mesmo que restaurou. E ele vai dizer em algumas passagens que ele diz assim: eu não restaurei vocês por amor de vocês, mas eu restaurei pelo meu próprio amor, porque vocês profanaram o meu nome diante de todas as nações. Então Deus vai dizer que Deus não restaurou a nação de Israel por amor a eles, mas Deus restaurou a nação de Israel por meu próprio amor, porque vocês profanaram o meu nome diante de todas as nações, porque era para Israel fazer o quê? Pregar essa palavra a todos aqueles a quem não conhecia esse evangelho, mas eles profanaram. Em vez de pregar o evangelho, em vez de fazer como Deus queria, eles fizeram tudo errado, fizeram ídolos para eles, se prostituíram, foram terríveis esse povo. Então Deus está dizendo: olha, eu não fiz isso por amor de vocês, mas é porque eu fiz isso no meu próprio amor, para mostrar para todas as nações o Deus poderoso que eu sou. Não é por causa de vocês, porque vocês profanaram, não. E aí Deus vai, né? E aqui nesse 37, ele vai dizer assim, ó, 4, Mateus. E ele diz: profetize para esses ossos e diga a esses ossos secos que dê atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. E eu lhe darei tendões, músculos, e os cobrirei de pele, porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. E aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetize, conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho, e eram os ossos se ajuntando uns com os outros, e cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões, os músculos, e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento e diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre este povo, mortos, a fim de que eles vivam de novo. Então profetizei conforme... para um pouquinho, Matheus, viva de novo. O que Deus está falando aí? Deus não está falando na realidade com o povo que estava na sepultura. Deus está falando que esse povo estava morto. O povo de Israel estava morto, total. Tá? Deus está dizendo: profetiza para eles, para que eles possam entender que eles vão viver novamente. Porque para Deus eles estavam como mortos. Então profetizei conforme a ordem que havia, recebi a respiração, entrou nos corpos, eles vieram de novo, ficaram em pé, e havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. E o Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como estes ossos. Está vendo? É como esses ossos. Diz que eles estão secos, sem esperança e sem futuro. Pronto, confirmou o que eu estava falando.
Então Deus estava falando ao profeta, aos ossos secos, e depois ele falou, fala para o povo de Israel que eles são como esses ossos aqui, ó. É a mesma coisa. Eles são um povo sem esperança, um povo sem Deus, eles estão perdidos. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que o mundo é um monte de cadáver andando, todos estão perdidos, porque todos estão sem Deus, e todo aquele que crê de uma maneira mediana, porque o crente não pode crer mediano, estão perdidos, estão como ossos secos. Por isso que nós temos que ser quentes, porque Jesus disse, se você estiver morno, naquilo que você estiver fazendo, eu vomitarei da minha boca. É uma palavra muito forte essa daí. Por isso, profetize para o meu povo de Israel. Diga-lhe, que eu, o Senhor Deus, abrirei a sepultura deles e tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Opa, os caras estavam tudo aonde? Na sepultura. Estava preso. Estava dominado pelo medo. As nações tinham escravizado esse povo. Pode subir um pouquinho. Peraí. Aí mesmo. E eu abri os túmulos onde meu povo estava sepultado e vou tirá-lo para fora. E aí ficaremos sabendo que eu sou o Senhor. E porei minha respiração neles. E os farei viver novamente. E os deixarei morar na sua própria terra. E aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isto e farei. Eu sou o Senhor. Falei. O Senhor falou outra vez comigo e disse: homem mortal, pegue uma taubinha e escreva nela o seguinte: o reino de Judá, incluindo as pessoas do reino de Israel que mora nele. Depois pegue outra taubinha e escreva o reino de Israel, representado pela tribo de Efraim, e incluindo todos os outros israelitas que nele moram. Então segue as duas taubinhas e junta na sua mão, de modo que pareça uma só. Está dizendo, não vai haver mais divisão no povo de Israel. Deus fará um povo só. Hoje o povo de Israel é um povo unido. Aquele povo que está ali dentro são um povo unido. Eles brigam, mas é um povo só. Não é mais que antigamente, que tinha tribo de Judá, tribo de não sei o quê, as 12 tribos, lembra? Não, agora é um povo só. E quando o seu povo, aí ele disse, então segura as duas taubinhas juntas na sua mão, de modo que pareça uma só. E quando o seu povo perguntar o que é isso, o que isso quer dizer? Diga que eu, Senhor Deus, pegarei a taubinha que representa Israel e colocarei junto com a que representa Judá. Das duas taubinhas farei uma só e seguirei e segurarei na minha mão. Segura na mão as duas taubinhas em que você escreve e deixe que o povo os veja. Então diga que eu, Senhor Deus, tirarei os israelitas do meio das nações para onde for, e eu os ajuntarei e os levarei de volta à sua própria terra, e farei deles uma só nação, uma só terra, e nas montanhas de Israel eles terão um só rei para governá-lo, e não serão mais divididos em duas nações, nem separados em dois reinos, e não se marcharão mais com ídolos, nem com ações nojentas, nem com pecado de desobediência. Eu os livrarei de todas as suas maneiras de pecar e de mim trair, e eu os purificarei, e eles serão meu povo, e eu serei seu Deus. E o rei igual ao meu servo Davi governará todos, e terão um só governador, e beberão fielmente as minhas leis, obedecerão, e viverão na terra que eu dei ao meu servo Jacó, e
terá que os antepassados deles vieram e viverão ali para sempre, e eles e os seus filhos e todos os seus descendentes, um rei igual ao meu servo Davi, governará para sempre. E farei com eles uma aliança que garantirá que viverão para sempre em segurança, e aumentarei a população e porei meu templo na terra deles, e ali ficará para sempre. E viverei ali com eles, e serei o Deus deles, e eles serão meu povo. E quando eu puser o meu templo ali, para eu ficar no meio deles, as nações ficarão sabendo que eu sou o Senhor, e separarei o povo de Israel para ser meu. Então Deus está dizendo que não esqueceu desse povo, e que Deus trouxe de volta, mas que eles estavam totalmente destruídos, estavam como um osso seco, né? Não, no capítulo 36, Deus vai dizer que não fez isso por amor deles, mas pelo próprio amor de Deus, né? Então Deus fez várias promessas aí. Aí quando eu chego no 38, aí que nós vamos dar tempo ainda. Ai meu Deus, eu sabia, o tempo correu mais. Vamos falar rapidinho aqui. 38, Mateus. Está aí já, né? Vamos ler no versículo, a partir do versículo 14, Mateus. Olha, eu entendi que isso daqui é para o nosso tempo presente. Se alguém ler e discordar, me chama do lado e conversa comigo, por favor. Eu li, eu entendi, eu lembro isso aí, que é para o nosso tempo presente, tá? Para nós agora. Por isso o Senhor Deus me mandou falar em seu nome, Agog, e dizer o seguinte: naquele tempo, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, vocês sairá e virá do seu lugar que fica no norte distante, e vocês virá comandando um grande e poderoso exército de soldados e de muitas nações, e todos a cavalo, como uma tempestade que passará pela terra, e você atacará o meu povo de Israel. E quando chegar a hora, eu mandarei invadir a minha terra. Quem vai mandar invadir? Próprio Deus, tá? E quando chegar a hora, eu mandarei invadir a minha terra, para que as nações fiquem sabendo quem sou, e veja a minha santidade naquilo que estou fazendo por meio de você. Você é aquele de quem eu falei há muito tempo, quando anunciei por meio dos meus servos e os profetas de Israel, que no futuro eu iria trazer alguém para atacar o povo de Israel. O Senhor Deus está falando. O Senhor Deus diz: no dia que Gog invadir Israel, eu ficarei furioso. Olha o que Deus está dizendo. E no calor da minha ira, afirmo que naquele dia haverá um forte terremoto na terra de Israel. E todos os peixes, aves, todos os animais, grandes e pequenos, todos os seres humanos do mundo inteiro tremerão de medo de mim. E as montanhas serão arrasadas, e as grandes pedras ficarão em pedaços, e todas as muralhas cairão. E farei cair sobre Gog todo tipo de desgraça, que encherão de medo. Sou eu, o Senhor Deus, que está falando. E os soldados de Gog ferirão uns aos outros com suas espadas, e eu castigarei com doenças e morte, e derramarei chuva pesadas, pedras de gelo, fogo e enxofre em cima de Gog e do seu exército, e em cima de muitas nações, preste atenção, que estarão do lado deles. E deste modo mostrarei a todas as nações que eu sou o poderoso santo, e eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então, deixa eu ver. Deus está dizendo que o povo de Israel vai ser atacado. Aí continua um pouquinho mais no 39, Mateus, só para nós terminar. Bem rapidinho.
E o Senhor disse: homem mortal, profetize contra Gog, o principal governador das nações de Meseque, Tubal, e diga que estou contra ele. E eu farei virar para outra direção, e guiarei do norte, distante, até que chegue às montanhas de Israel. Então, Deus está dizendo que vai guiar eles. E aí, arrancarei o arco da mão esquerda dele, e as flechas da sua mão direita, e Gog e o seu exército, e as nações que estão do lado dele, cairão mortos nas montanhas de Israel, e eu deixarei que os seus povos sejam comidos por todas as aves e animais ferozes, e eles cairão mortos em campo aberto. Sou eu, o Senhor Deus, que está falando. Começarei um incêndio na terra de Magog e no litoral onde o povo vive seguro, e todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. E farei com que o meu povo de Israel conheça o meu santo nome, e nunca mais deixarei que meu nome seja profanado. Então as nações ficarão sabendo que eu, Senhor, sou o Deus Santo de Israel. E o Senhor disse: o dia o qual eu falei vai chegar mesmo. Ó, Deus está garantindo. E o povo que vive na cidade de Israel sairá, ajuntará as armas abandonadas para fazer fogo com elas. Durante 7 anos acenderão fogo com os escudos, arcos, flechas, porretes e lanças. E não terão de ajuntar lenha nos campos, nem de cortar árvores na floresta, pois terão armas abandonadas para queimar, e eles roubarão e tirarão as coisas daqueles que roubaram e tiraram suas coisas. E o Senhor Deus está falando, continua Mateus. E o Senhor disse: quando tudo isso acontecer, darei a Gog um lugar onde está sepultado Israel, no vale dos viajantes, leste do Mar Morto. E essa sepultura fará para que passarem por ali, Gog e todo o seu exército serão sepultados ali, no vale, e será chamado de Vale do Exército de Gog. E os israelitas levarão o quê? 7 meses para sepultar todos os mortos e purificar de novo a terra. Então vai ter 7 meses de sepultamento. Preste bem atenção nisso, gente. E toda a terra de Israel ajudarão a sepultá-los. Por causa disso, receberão homenagens no dia da minha vitória. Sou eu, o Senhor Deus, e quem está falando. E depois de passar estes 7 meses, serão escolhidos homens encarregados de andarem pelo país, a fim de achar sepultura os corpos que ficarem no chão. Assim eles deixarão a terra pura. Quer dizer, mesmo depois dos 7 meses, ainda vai ter pessoas andando, procurando por corpos, por ossadas. E andarão pelo país, toda vez que encontrar um osso humano, porão um sinal ao lado, até que os coveiros cheguem e sepultem os ossos no vale do exército de Gog. E haverá ali perto uma cidade que todo nome desse exército, assim a terra ficará pura de novo. E o Senhor Deus me disse o seguinte: homem mortal, chame todas as aves, animais, para que venha de toda parte com o sacrifício que eu estou preparando para eles, e será uma grande festa nas montanhas de Israel, aonde as aves e animais poderão comer e beber sangue. Então Deus está dizendo que vai ser uma mortalidade tão grande que Deus vai convocar todas as aves para comer e beber desse próprio sangue de todos, homens e animais. E eles comerão carne dos soldados, beberão sangue dos governadores da terra. Todos esses governadores serão mortos como se fossem carneiros ou carneirinhos, bodes ou bois gordos. E quando eu matar essa gente, como se fosse sacrifício, as aves e os animais comerão gordura até não querer mais, e beberão sangue até ficarem bêbados. E sentado à minha mesa, eles comerão à vontade carne de cavalo, dos seus cavaleiros e dos soldados e dos guerreiros, e o Senhor Deus, é do Senhor Deus que eu estou falando. E o Senhor disse: eu vou deixar que as nações vejam a minha glória, e mostrarei como uso do meu poder a realizar os meus atos de justiça.
E naquele dia, diante de Israel ficarão sabendo que eu sou o Senhor seu Deus. E as nações ficarão sabendo que os israelitas foram levados presos para fora do seu país por causa dos pecados que cometeram contra mim. E eu me afastei deles e deixei que os seus inimigos o derrotassem e o matassem na guerra. Eu os trarei de acordo com as suas nações, eu os trarei de acordo com as suas ações nojentas e as suas maldades que merecia, e me afastei deles. E o Senhor Deus disse: agora terei misericórdia dos descendentes de Jacó, que são o povo de Israel, e farei com que eles prosperem de novo, e protegerei meu santo nome. E quando estiver outra vez vivendo em segurança a sua própria terra, sem ninguém para ameaçá-lo, aí serão capazes de esquecer a desgraça em que caíram por terem traído, para mostrar a muitas nações que eu sou santo. Os trarei de volta de todos os países onde os seus inimigos vivem. Então meu povo ficará sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, pois levei preso para fora do seu país, e agora juntei, trouxe de volta, e deixei um deles longe da sua própria terra. Não deixei nenhum deles não deixei nenhum longe da sua própria terra. E derramarei meu espírito sobre o povo de Israel, e nunca mais me afastarei deles, e eu serei o Deus, e falarei. Acabou, meu Deus? Então Deus está dizendo aí que Deus vai juntar a nação de Israel novamente. Isso não tem nenhuma dúvida. E que Deus vai dizer que Deus vai estar governando a nação de Israel. E que vai vir nações, né? Que vai vir nações. Eu tenho algumas passagens que falam assim: vai vir a antiga Pérsia, né? Quem é Pérsia hoje? É o Irã, né? Quem é o governo do norte? O governo do norte é quando você cai para o lado da Síria, União Soviética. Até eu estava lendo essa semana aqui uma passagem com o Cauê, que quando fala de Grécia, né, que a Grécia, antigamente, tinha muita parte que a Bíblia fala, né, que a Grécia vai ser invadida, tal, porque teve muita parte da Grécia que pertencia à antiga União Soviética. Então vai vir lá, né, todos esses exércitos que vão invadir a Israel. E o próprio Deus está dizendo que vai guerrear contra esse povo. E o que a gente tira de lição? A gente tira de lição o que está acontecendo agora. Estamos na iminência de acontecer essa guerra. A gente estamos na iminência de ver realmente o governo de Satanás se levantando para governar. Porque já foi predito que como foi o antigo governador dos Estados Unidos? O presidente Donald Trump. É certo que ele vai ganhar essa eleição, tá? É certo. Já todo mundo está dizendo que é quase 99% que ele vai ganhar essa eleição. E o que é que esse cara é? É amigo do Putin. E ele vai fazer uma aliança com o Putin. E ele vai trazer paz para o mundo inteiro. Vai unificar as moedas. A moeda vai ser uma só. Nós não vamos ter mais dinheiro de papel, vai ser tudo hoje no. Como é que fala hoje, gente? No Facebook, né? Você tem tanto no banco, minha conta aqui e tal. Você não vai pegar mais dinheiro. Tudo digital. Isso, obrigado. Vai ser tudo digital. E também tem a reunião agora, né? A partir de 2026, tem a reunião onde todas as religiões vão se unir para se tornar unificar em 3 religiões, que são o quê? Cristianismo, Judaísmo e islamismo. Islamismo e judaísmo. Já está tudo certinho. Eles vão sentar na mesa e vai bater o martelo. Vai unificar. Por quê? Vai se levantar um cara que ele vai entender tudo isso e ele vai governar para essas 3 denominações que dominam o mundo. E ele vai fazer de tudo para que vocês estejam do lado dele. Ele vai chegar como um homem bom. Ele vai estar lá como aquele homem que vai estar sentado e vai trazer tudo que vocês querem, tudo que o ser humano quer. E todos nós vamos se agradar. Mas só quem não vai se agradar
é aqueles que estão lendo a palavra de Deus, que vai perceber que tem algo de errado. Então, por isso que Jesus está dizendo, olha, se vocês entenderem o que está escrito, vocês vão passar por essa situação. Vocês serão jogados de um lado para o outro. Vocês serão mortos no meu nome. Mas não fique triste, porque aquele que te matar não vai poder matar aquilo que eu gerei dentro de você. Você vai ser ressuscitado e você vai estar comigo para sempre. Então que essa noite a gente possa aprender essa lição. Está chegando, gente. Eu vejo, você vê a guerra, ela não está parando. Ela não está parando. Está se levantando. A Síria está invadindo Israel. Os Estados Unidos já estão lá com seu porta-avião lá. Tá, vários. Como é que é o nome daquilo lá, Cauê? Aqueles que não tem ninguém dentro, é os Drone? Os drones. 250 drones foram jogados lá ontem em Israel e o governo dos Estados Unidos interpelou todos eles antes de atingir o alvo. Todos. Não caiu um em solo israelense. Então vai chegar. Então a Rússia está vendo tudo isso. Israel tem um potencial enorme hoje, né? Os melhores aviões do mundo está fazendo parte lá do exército de Israel. Os ataques antiaéreos violentos que eles têm. Então vai chegar a hora. Então a Rússia vai participar. E a Rússia vem com tudo. Rússia, os chineses, aquele baixinho lá, a Coreia do Norte, vai vir todo. Várias nações do mundo. E Deus está dizendo que vai destruir todos. E que o chão de Israel vai ficar, eu não sei quanto tempo é de altura de sangue que vai correr sobre a face da terra. Então está chegando a hora. Essa profecia, se alguém discordar que é para agora, depois vocês me procuram e falam comigo, mas eu entendo que é para agora. Agora, aquela que eu li em Daniel é para o futuro. Aquela que está em Ezequiel, em Zacarias 12, também é para o futuro. Mas essa daqui, eu creio que é para o presente. E não vamos se preparar, porque Jesus disse que está chegando os últimos dias. Vamos ficar em pé? Aquele hino lá que eu te pedi, passa aqui para Mateus. Vamos ouvir o hino. Depois eu passo a palavra para o pastor para ele